Graças a paz, boa noite. Vamos entender de que Deus tem sempre, na verdade, Ele nos dá o socorro. O socorro se faz bem presente nos dias de hoje. Que você possa refletir muito através desse próprio louvor, que você possa absorver o conhecimento através da palavra, que possa realmente se colocar, entendeu, à disposição de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, por mais que aparentemente pareça ser impossível aos nossos olhos, mas não é impossível aos olhos de Deus. Tudo o Senhor diz que tem um tempo determinado por Ele. Por mais que aparentemente pareça ser difícil o que nós vivemos hoje, diante de uma doença que o qual ainda não há cura, que na verdade humanamente falando, mas quando se trata-se de fé, dom de Deus, quando você toma posse dessa palavra, e você sabe muito bem que é necessário que haja um processo, esse processo é de Deus, é Deus que vai nos dando o conhecimento da sua palavra e começamos então a entender de que o que Deus tem para nos dar é o melhor. E que nós possamos então confiar no Senhor e saber de que Ele é que nos dará sempre uma resposta. Nós não podemos ficar nos contaminando pelas más notícias, porque elas nos trazem realmente consequências, e às vezes consequências graves, na parte psicológica principalmente. Existem pessoas dentro de casa com síndromes de pânico, existem pessoas que estão aí diante de situações em que elas não conseguem sair nem sequer do estado em que se encontram, porque são bombardeados todos os dias com palavras de pessimismo, com palavras que vêm a impactar a sua própria condição humana. Nós temos que saber de que Deus nos guarda. E se Deus não nos guardar, irmãos, em vão guarda todos esses que estão empenhados aí em fazer um algo. O problema é a questão do querer fazer um algo e se eternizar. E dizer que Ele foi o que deu a solução, foi Ele que fez tudo isso, que trouxe, que fez com que as coisas, na verdade, fossem trazer um algo ao povo. O próprio Jó, nas condições em que ele se encontrava, se você puder ter uma oportunidade de ler o livro de Jó, é um livro muito interessante. Ele nos traz diversas passagens de confrontos entre amigos de Jó, entre pessoas com grande influência no meio. Então, e Jó, ele nos traz uma visão do que nós temos que vivenciar de forma muito mais intensa, por mais que aparentemente pareça ser algo tão impossível assim, mas se nós vamos segundo os olhos do que Jó tem nos mostrado através da palavra, a gente vai ver que por mais que ele viveu da forma que viveu, ele foi criticado, ele foi ofendido. Então, que o mar, as situações que porventura vieram de encontro, as dificuldades, as ondas, eu acho que porventura sejam altas, assustadoras, mesmo que porventura você venha submergir em meio a tantas notícias pessimistas, notícias que não vêm trazer a edificação para a sua própria vida, para a nossa vida, nós temos que saber de que Deus haverá, mesmo assim, com as nossas debilidades, Deus verá de nos fazer submergir e voltar de novo a ter a vida focada no que é para nós vivermos, olhando para Ele, Jesus, o autor e consumador da fé. Então, Jó, em 26, Jó, ele exalta a soberania de Deus. Diz assim no versículo 7, é Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio,
Suspende e equilibra a terra sobre o nada. Versículo 8. Retém as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem sobre o imenso peso delas. Tu vê, irmãos, como Deus é soberano. Você contempla os dias de chuva, aquelas nuvens carregadas de água, e elas não vêm a cair do que está, na verdade, ali Deus a determinar. Então ele diz, retém as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rompem sob o imenso peso delas. É Deus, versículo 9, é Deus que cobre a face da lua, cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor. Ele nunca está Determina o horizonte sobre a superfície das águas, para que sirva de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus se abalam e ficam atônitas perante sua repreensão. Fende o mar mediante a expressão do seu poder, com sua sabedoria, despedaça o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos, e com um toque de sua mão, fere a poderosa e veloz serpente. E isso tudo representa apenas ínfima, uma pequena parte de todo o seu poder, das maravilhas de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos de Deus. Todavia, quem será capaz de compreender o trovão e a luz do seu poder? Deus é Ele que cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. A própria lua não tem luminosidade, mas por estar realmente onde está, nós a contemplamos iluminada devido à ação de Deus sobre o sol. É uma coisa linda, irmãos. Veja as estrelas, por sua vez. Deus é soberano, irmãos. Nada acontece se não for por permissão dele. Ele é soberano, ele é o nosso Senhor. Jó 17:9, olha o que ele fala. Não se preocupe, irmãos. Se previna. Diz o versículo 9, 17:9 de Jó. Contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros se tornarão cada vez mais fortes. Irmãos, a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. Não é de nós mesmos, mas vem do Senhor. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá a convicção e a certeza. Se Ele é o autor e consumador da fé, nós temos que olhar para Ele, não se apegar, não se deixar levar pelas más conversações, pelas situações que vêm de encontro. Contudo, os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções. Irmão, você tem que se manter firme nos seus princípios e as suas convicções. Cristo em nós é a esperança da glória. Você não pode se deixar corromper, se deixar levar pelas más notícias. Você tem que se colocar de forma aonde esteja firme. A sua fé é inabalável em Deus. A fé do dom de Deus é inabalável. O reino de Deus é inabalável. Você não pode permitir que venham tentar tirar a sua paz. A sua paz está no Senhor. Ele é a própria paz. Ele falou, eis que vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas eu vos deixo a minha paz. Não é esta paz, irmão, momentânea, não é a paz. A paz do Senhor é uma paz que nos reveste, que nos transforma e nos faz realmente não sermos capazes por nós mesmos. Mas é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá o entendimento.
prevenção hoje. O nome é prevenção. Os justos e piedosos se manterão firmes em seus princípios e convicções, e os homens justos e sinceros te tornarão cada vez mais forte. Irmão, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se revista da armadura de Deus, irmão. Se coloca à disposição de Deus. E você vai ver como Deus vai começar a agir em sua vida poderosamente. Eu sei que hoje nós vivemos aí em meio às notícias. Estamos aí num barco, irmãos, à deriva. Eu digo a deriva por não terem governos compromissados com a verdade. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que aqui já existia as manifestações de alguns, inclusive amigos muito próximos, que fizeram coisas bárbaras com ele, o envergonharam. As crianças, por sua vez, também estavam ali, zombavam dele, deixavam ele em situações de não se submetendo, na verdade, aquilo que ele estava passando. Ele lutou, ele pediu, inclusive, até mesmo o seu próprio nascimento como sendo um desastre. Tu vê que tamanha era o sentimento de Jó. Porque ele se encontrava, na verdade, em meio às pessoas incrédulas. Poucos ali acreditavam que Deus tinha, na verdade, para fazer na vida dele algo. E nós vimos aí, em Jó 26, você vai ver também junto comigo, em Jó 26, eu aconselho a você a dar uma lida no livro de Jó. Traz muitas coisas para os dias de hoje. Porque Deus sabe todas as coisas, não somos nós que vamos julgar, mas Deus é que haverá de fazer isso. Então nós temos que tomar posse da palavra de forma onde nos traga a resposta que nós precisamos de Deus. E aqui Deus estende então os céus sobre o norte, então você vê que tudo é o que Deus tem nos mostrado, para que nós possamos então fazer de forma contundente, de forma onde haja realmente a esperança para o ferido, como árvore plantada junto ao ribeiro, mesmo que porventura apareça que esteja realmente seca, mas a raiz está no profundo, a raiz está lá. E quando se tem a raiz na rocha, quando se tem a raiz profunda, você vai estar sempre ali, aguardando em Deus o que se espera, que é a fé, a confiança. Então que o Senhor te dê este dia de hoje, a confiança que você tem tanto buscado em Deus, e que o Senhor venha a usar a você como instrumento para os seus também, para que não venham ficar vivendo uma vida enclausulada, presa na sua própria mente, e trazendo, na verdade, consequências de ordem emocional. Pessoas que nem mais dormindo estão, preocupadas diante de uma pandemia, diante de uma doença. E aí eu te digo, e a confiança? Sua confiança tem que estar em Deus, irmão. Sua confiança tem que estar em Deus. E é em Deus que você tem que confiar. Para que você confie no Senhor, e Ele tudo mais, Ele haverá de fazer. Não é você tomar as suas ações, as suas atitudes, e achando que você estaria fazendo o correto. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, os governantes, de um modo geral, estão sempre buscando os seus meios, e muitas vezes ilícitos, mediante as ações, e que nessas ações há então o desvio de finalidade, o desvio do que era previsto dentro de um cronograma, dentro de uma responsabilidade, dentro da própria saúde. O que se refere-se à questão de saúde, não tem a preocupação de fazer com que as coisas fluam de forma única, com o objetivo de dar ao ser humano pelo menos um pouco de dignidade.
O que nós vimos aí e ouvimos são coisas absurdas. Alguns postos, alguns hospitais, algumas unidades de pronto atendimento, com dificuldade de insumos, de materiais para serem usados numa época como hoje, a pandemia, recursos que foram usados de forma indevida, desvios de finalidade, desvios de verbas públicas, usadas de forma errada. E quem sofre com isso? É o povo. E o povo que mais sofre é o povo que não tem a informação, que não tem a instrução, que não tem a verdade como sendo uma forma de poder trazer a tranquilidade. Não, só se ouve boato. Que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer. E não tem, na verdade, a questão da preocupação de fazer com que as coisas tenham de uma forma mais aplausível, se preocupando então em satisfazer os seus desejos carnais, embolsando verbas públicas para satisfação própria. Mas pensa eles que Deus não está vendo. Deus vê tudo, irmãos. Deus está vendo tudo e tudo haverá de vir às claras. Deus não tem pacto com trevas. Nós que estamos hoje neste mundo, nós fazemos parte deste mundo. Este mundo já é maligno, mas enquanto estivermos aqui, nós não podemos estar ausentes do Senhor, satisfazendo a vontade da nossa condição humana, que é a nossa carne. Porque quando nós fazemos a vontade da carne, o que acontece? Nós nos distanciamos de Deus. Porque a carne não tem como agradar a Deus. Então nós temos que buscar em quem? Deus. Onde? Na palavra, no conhecimento. Para que nós não possamos então ficarmos vivendo uma vida de incertezas, de ficar se absorvendo palavras que são puro pessimismo. Onde é que está a tua confiança em Deus, irmãos? Onde é que está a tua confiança na palavra do Senhor? Jó estava aqui, vivendo os seus piores dias. Situações que ele, no decorrer, a única coisa que ele não aceitava era perder a confiança em Deus. A sua própria companheira, sua esposa, pediu: marido, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele: não, você não sabe, você está louca. Irmãos, o que acontece justamente é isso. Às vezes as pessoas estão se apostatando da fé, porque fica dando ouvido às vozes estranhas. Começa a ouvir as vozes malignas, que vêm para roubar, matar e destruir a sua paz, a nossa paz. Ele vem tentar destruir, mas não tem como destruir. Porque diz a palavra que, se possível for, até enganaria os escolhidos. Então, se possível for, como estamos hoje, alicerçados e confiantes em Deus, não tem nada que nos abale, irmãos. Porque a casa, como está sobre a rocha, pode vir as maiores tempestades. Porque a sua casa, quando é edificada sobre a rocha, ela tem estrutura, ela tem fundação, ela tem um fundamento. E o fundamento hoje, na graça de Deus, é Cristo. O nosso fundamento é Cristo. Os nossos fundamentos são alicerçados, as nossas convicções, os nossos, vamos dizer assim, os nossos dias de hoje, é apenas o que o Senhor tem nos mostrado, que Deus é fiel. Mesmo que permanecemos, talvez, de repente, por uma atitude, mesmo que porventura sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus é que estende os céus, Ele faz do norte o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Então, irmãos, vamos dizer assim, Deus, Ele pode todas as coisas. Deus é Ele que vai nos dar a resposta na hora em que nós tivermos que buscar a Ele e adorando a Ele em espírito e em verdade, porque desse estágio Deus está à procura. Então, que você se alimente espiritualmente, que você não venha se influenciar pelas más notícias, se contaminando, dando muito mais ênfase a estas notícias do que a palavra. Leia a palavra, irmão, compreenda a palavra, busque em Deus o raciocínio. Não pode você ficar vivendo duas situações. Você não tem como ficar cocheando entre dois pensamentos.
Pandemia, Cristo, pandemia, Cristo, pandemia. Irmãos, é Cristo em nós a esperança da glória. A gente tem que viver com sabedoria, com entendimento, seja prudente. Temos que ter prudência, temos que saber de que o mundo jaz no maligno. Vemos hoje uma guerra psicológica e uma guerra biológica. Então nós temos que ter a mente cauterizada na palavra, porém não deixando então que isso seja uma maneira de você se desprender, de estar se cuidando, não tem que se ter prevenção, porém a sua fé tem que ser inabalável. Então vamos viver então, de acordo com aquilo que a palavra diz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder não é seu, o poder não é meu, o poder é de Deus. Não somos nós que fazemos nada, quem faz é Deus. É Ele que determina, é Ele que faz, é Ele que fez a divisão da terra e do mar. A terra era sem fome, vazia, o Espírito do Senhor bailava sobre o local, sobre a terra. E o que aconteceu então? Deus fez, haja. Então o agir de Deus tem que ser de forma onde nós possamos ter a convicção de que o Senhor não está. Deus não está com os braços estendidos para que, os braços recolhidos para que não venha fazer um algo. Sim, quando o Senhor estender os braços dele sobre o Brasil, sobre a nossa nação, e quando a nossa nação se submeter a Deus, vocês vão ver as coisas acontecendo de forma muito mais aplicada do que dos dias de hoje. Então, toma posse dessa palavra. Não deixe que as coisas venham a te deixar em situações de embaraço. Não tem como você, se você for ler o capítulo 27 de Jó, em toda a sua extensão, ele vai falar ali sobre todos os aspectos, a diferença. Situações que já começam a ele mesmo. E a fé que Jó está aqui afirmando é algo realmente que nós temos que vivermos. Lá em 27 de Jó diz assim, prosseguindo Jó em sua contestação afirmou, tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que me amargou a alma. Enquanto eu estiver atento e o sopro de Deus, seu espírito de vida, estiver fluindo em minhas narinas, e os meus lábios não expressarão maldade alguma, tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim vos dá razão, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto viver, a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. Irmãos, toma posse dessa palavra. Toma posse da palavra do bem. Cristo em nós é a esperança da glória. Se você for ver todo ele, o versículo é uma coisa tremenda. Você não tem que viver em função do que está acontecendo hoje, mas tem que se prevenir. Você vai ver o que acontece hoje, é que as pessoas estão dando muito mais crédito à palavra que vem lançada, de forma a nos trazer a consequência, que é o psicológico, do que a própria palavra de Deus, como está escrito. Nunca vi o justo mendigar ao pão, nem a sua descendência. Irmãos, olha, é tremendo. A revelação da graça de Deus é algo tremendo. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 10, no capítulo melhor, corrigindo, 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, olha o que Paulo diz. Do 1 ao 11. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi otorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazendo uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio
do claro ensino público da verdade, recomendando-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o vosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, para quem está realmente encoberto, está perecendo, irmão. Está perecendo por falta de conhecimento, porque não busca em Deus a resposta. Então aqui, ó. Por quê? Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, e que está perecendo é que está encoberto. Está encoberto. Por quê? Versículo 4. O Deus deste século presente, deste presente século, dessa era, perversa, cegou o entendimento do descrente. Cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como nossos servos, como vossos servos por causa de Jesus. Portanto, foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, um tesouro, como diz a palavra, temos, porém, um tesouro que é precioso, irmãos, que em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos. Sim, nós ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. O que acontece hoje é que as pessoas fazem o oposto, perdem a esperança porque estão perplexos com a notícia. Aí acabou a esperança, não vivem mais. E o Evangelho, de que forma tem que se viver? Não é de forma intensa? Então esse Evangelho que eu vos falo é o que está escrito na palavra. Se você tomar posse da palavra com conhecimento, as suas armas sendo espirituais, você vai combater todo o mal de forma inteligente. Quero deixar bem claro, e Paulo escreve que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra os principados e potestades, seus homens maus, criadores de males, perversos, presunçosos, egocêntricos, maldosos, só tem prazer na sua própria vontade, e o resto que se dane. É a verdade, é o que se fala, é o que eles querem realmente, que o povo se exploda. E quanto mais estiverem pessoas no estado em que está, melhor para eles, porque eles vão poder fazer de tudo para poder usar das maneiras ilícitas para obter vantagem em tudo. Mas o Senhor está vendo tudo, nada fica oculto. E é profético que eu vou lhe falar. Deus fará um grande mover na nossa nação. Isso aí, irmãos, Deus vai fazer um algo. Isso aí talvez seja até mesmo uma necessidade para que o povo desperte. Porque o Senhor diz que muitos estão dormindo ainda. Muitos estão aí, ó, vivendo seus próprios dias. Jesus tem, com certeza, as ovelhas que estão desgarradas. Tem que haver a necessidade de Deus, irmão. Você tem que se sentir por necessidade de ter Deus em sua vida. Não tem como, nós não conseguimos respirar se Deus assim não nos der o ar. É o ar, que o sopro de vida que o Senhor nos deu, é o que nós podemos fazer hoje. Andarmos, falarmos, dormirmos, acordarmos, pelas misericórdias do Senhor ter sido renovada. Sofremos pressões, sim, pressões de todos os lados, irmãos. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos, sim, com os acontecimentos, lógico, mas não perdemos a esperança. Porque a esperança ela tem o quê? Um avultado galardão, prêmio. O que é o prêmio, irmãos?
quanto mais você acreditar em Deus, mais o Senhor se aproxima de você. Mais Ele vai cada vez mais ajustando, moldando, trazendo a evidência de diversas situações do seu dia a dia. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. É Ele que molda, é Ele que transforma, é Ele que tira os impedimentos, é Ele que te dá a palavra para que você use ela como arma de guerra. É Ele que move os impedimentos e tira as pedras de tropeço da sua frente. É Ele que te faz você ser elogiado. É Ele que te faz que você compreenda que é preciso que você aprenda, para que você cresça no conhecimento dEle, para que use então desse conhecimento como suas armas de guerra. Então Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz que não perdemos a esperança, trazendo sempre no corpo o morrer. Estamos aqui, somos perseguidos, versículo 9, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós nos abatemos com as mortes que houve, é óbvio. Ninguém fica feliz, irmão, com a morte de ninguém. A gente tem uma tristeza que o que nos consola é o Espírito Santo de Deus. Há poucos dias atrás eu perdi uma tia que conviveu comigo quando eu era garoto. Viveu junto conosco, eu e minha família, meu pai, minha mãe. Era uma tia que ela tinha um carinho por mim, eu tinha um respeito por ela e um carinho também. Só que o Senhor levou. E o que eu fiz? A minha vida e a vida de todos que ali estão não pode parar por essa situação. Que o Senhor console o coração do esposo, dos filhos, dos netos. Só Ele que vai poder consolar. A perda é muito grande, irmãos. Então eu quero que você entenda de que o que nós estamos vivendo hoje, Jó já havia passado o pior, muito pior. Confia no Senhor, irmãos, e o mais Ele fará. Paulo diz aqui, somos perseguidos sim, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nossos corpos. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então nós temos que colocar sempre isso, de forma onde haja realmente a vontade intensa, aquela forma de você estar sempre vivendo a palavra de forma intensa, confiando. Eu sei que tem Cristo, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente. Nenhum mal chegará em minha tenda, em minha casa. Eu repreendo em nome de Jesus toda manifestação, tudo aquilo que é o contrário à palavra, que saia da minha vida, do meu cotidiano, do meu dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos transformar do nosso interior e exteriorizar esse homem, que o qual é o exterior, para que ele não venha se corromper. E se porventura vier se corromper, o interior, contudo, o renova. Porque não temos que viver segundo os olhos da carne, nós temos que viver segundo a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não podemos nos permitir que venham trazermos notícias que não sejam para edificação, irmãos. Confia no Senhor, mas Ele fará. Você não pode se permitir, por uma simples notícia, que venha te trazer, para que você viva em prisões. E a pior prisão que tem, irmão, é a mente. A mente, ela é uma prisão que, olha, numa época eu vivi um período em que eu estava a pouco de ter uma síndrome do pânico. E na função que eu exercia, não tinha como. Imagine eu, síndrome do pânico, dentro de uma comunidade, no meio de situações que me trouxessem até um desconforto. E Deus me guardou, irmãos, em todos os dias da minha vida. O Senhor me livrou de muitas situações, inclusive de morte. O Senhor me livrou de morte, porque o Senhor me revestiu. Então eu quero dizer para você que hoje, por mais que você esteja aí hoje, talvez de repente,
desesperançoso, cabisbaixo, sofrendo alguma necessidade, passando por ela. Eu quero que Deus, na verdade, Ele diz na sua palavra, que Ele haverá de enxugar as nossas lágrimas, a recolher todo o nosso choro. Porque o choro pode até vir por uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Você não pode se deixar levar pelo que vem ao teu encontro de forma a te abalar a sua estrutura. Lembre que a sua casa tem que estar ali, irmão, sobre a rocha que é Jesus. O fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Você não pode deixar que este fundamento venha se romper. As anomalias, irmãos, elas são visíveis, na verdade, quando você deixa que venham os elementos estranhos, a não ter o cuidado de você ter o alicerce da sua casa, de forma onde foi o que se refere-se à fundação bem estruturada. Senão a sua vida vai ficar sempre no altos e baixos. A sua vida pode até de repente acontecer de ficar no balanço, mas se estiver realmente muito bem estruturada, não vai ter, irmãos. Pode até acontecer algumas anomalias, rachaduras, rupturas, mas o Senhor nos preenche, irmãos. O Senhor é a nossa razão. Deus é poderoso, irmãos, para restaurar. É Deus que faz a restauração da casa. É Ele que restaura, irmãos. É Ele que faz a reforma. É Ele que vai fazer a reforma. É Ele que vai restaurar a sua vida e te botar realmente no lugar aonde o Senhor te colocou, assentado em regiões celestiais. Se você está abalado pelas notícias, lembra de que esse abalo é um abalo natural. Porque Deus sustenta, Ele que te coloca você sobre as situações em que talvez você esteja vivendo e passando, e te deixando você abalado. Como diz a palavra, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não estamos destruídos. Possamos estar abatidos pelas mortes, óbvio, isso aí é fato. Mas, irmãos, e a nossa esperança não está em Cristo? E se nós somos, na verdade, ligados ao corpo, então nós temos que estar sempre ali, focados no cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo, é Ele que coordena a nossa vida, irmãos. Nós somos membros do seu corpo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, eu já li por diversas vezes: não amoldeis, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais então experimentar quais sejam as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus. É o que acontece hoje. Você tem que tomar posse dessa palavra, irmão. Você não pode deixar que o mundo venha te sufocar. Mesmo que porventura as ondas vierem ao teu encontro, mesmo que porventura você vier a submergir, Deus é poderoso para te trazer de novo à tona, de colocar você de novo, irmão, para você respirar. Ele é poderoso. Creia nisso, Ele é poderoso. Capítulo 12. Olha o que diz. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto lógico. E não vos amoldeis, não vos conformeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí mesmo. E o Senhor tem nos mostrado que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar e imaginar. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou.
Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção de sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensina. E se é encorajar, haja como encorajador. E o que contribuir, coopere com generosidade. E se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Irmãos, eu quero frisar bem nesse versículo aqui 8. Se é o dom de encorajar, haja como encorajador. Encorajador. É bem simples. Irmão, jamais você vai me ver aqui falando, ou em qualquer outro lugar que eu estiver, desanimando a você, colocando você para baixo, dizendo que você que é isso, que é aquilo, ou que você não deva. Irmãos, eu vou te encorajar, irmãos, a prosseguir adiante, para olhar para o autor e consumador da fé. O mundo vem, e aí? Reveste-se da palavra, o capacete da salvação, que é o conhecimento da palavra. Você revista com capacete. Capacete, irmãos, ele tem a incumbência de tampar, inclusive os próprios ouvidos. Porque o que está aqui dentro é o que é precioso. O que está aqui dentro, irmãos? É o conhecimento. O teu coração é aqui, ó. É o que o inimigo tenta. Você, em oração, a sua oração, o inimigo até ouve, quando você a explana de forma a verbalizar. Mas quando você conversa com Deus no íntimo, no seu íntimo, dentro de você, Deus conhece o nosso pensamento, irmão. Deus não é surdo. Os ouvidos do Senhor não estão gravados para que não venha ouvir o nosso clamor. Vamos clamar, vamos chamar ele, vamos para um lugar, se reunir, e estarmos juntos com um propósito, tudo com ordem e decência, tudo com prevenção, com cuidado. Irmãos, se desprenda da incredulidade, se desprenda das más notícias. Tem aí, irmãos, muitos Sanbalaques e Tobias, muitas Jezabéis aí dando notícias. E vamos orar a Deus para que Deus, se Deus não guardar a cidade, em vão guarda todos esses governos que estão aí. Estamos na iminência até de transição não acontecer e a transmissão ser, na verdade, muito mais evidenciada do que o próprio governo municipal. Então você vê como é que as coisas funcionam. A prioridade dos governantes é satisfação da própria carne, irmão. Eu não sou um cara vivido e muito menos também conhecido no meio político. Graças a Deus. Eu quero estar sempre, na verdade, em função de agradar ao meu Senhor. Se caso acontecer de eu se tornar uma pessoa pública, amém, glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Graças a Deus, a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Não sou. Esse entusiasmo que eu estou tendo foi por permissão de Deus, por vontade, por desejo, por um período. Deus conhece e sabe o que eu estou dizendo. Então, o que eu tenho para dizer? É que você não venha se amoldar, não venha se colocar à disposição deste mundo, porque ele está sempre, na verdade, trazendo as más notícias. São condutores de más notícias. E Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, outro dia aconteceu de ler essa palavra e eu achei interessante. E a pessoa que trouxe fora da igreja, realmente é uma palavra que os dias de hoje tem que se tomar posse, irmãos. Paulo dizendo, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada.
A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Portanto, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada seja liberta do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Hoje em dia nós vemos o contrário, as pessoas estão presas por raciocínios humanos, animais e diabólicos. Na esperança de que também a própria natureza criada seja liberta do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus, sabendo que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém anelar por aquilo que está vendo? Como é que você pode acreditar naquilo que você não está vendo? Porém, se esperança por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito de Deus nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus, em linha com a palavra, conformidade. Aí vivemos então na expectativa de que Deus haverá de fazer com que a estes que estão preocupados em fazer a vacina, que na verdade significa que Deus haverá de dar a eles a inteligência para que possam então ser de forma cuidadosa, tudo com ordem e com decência, para que venha então a nos trazer aquilo que é mais esperado. Mas o Senhor nos diz a respeito disso, que Paulo escrevendo nos fala sobre essas questões. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, o seu propósito. Se você foi chamado por Deus, irmão, você não vai se deixar contaminar pelas más notícias que vêm ao teu encontro. Se previna. Não deixe de congregar, irmão. Não deixe de estar no lugar. Nós estamos ali, irmãos, recebendo. Nós estamos congregando, estamos ali oferecendo nosso culto. Se você tem alguma debilidade devido às questões de você estar, na verdade, no quadro, né, de pessoas que têm a sua imunidade muito baixa, o chamado grupo de risco. Irmãos, eu sou um grupo de risco. Eu não vivo em função do que me assola. É o espinho na carne. O apóstolo Paulo também viveu isso. Deixou de glorificar o Senhor, deixou de amar o Senhor. Não, irmão. Eu não vou deixar de amar o meu Senhor, não vou deixar nunca na minha vida. Não tem como, irmãos, eu não tenho como negar, eu não tenho como dizer, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho como negar a Deus, irmãos. Não tem o Jó que teve todas as situações em que o diabo veio lá tentar com a vida dele, mas a única coisa que ele não podia tocar no Espírito, que o Espírito a Deus pertence, irmão. Confiamos no Senhor. Confiamos em Deus, porque em Deus é a nossa esperança. E a nossa esperança é um vulcão galadão, irmão. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu,
Versículo 29. Também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também igualmente justificou. E os que justificou, a este também glorificou. E que a conclusão, pois, chegamos diante desse fato? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à destra, à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Então você vai ver aqui que nada nos separa do amor de Deus. Você não pode deixar, irmãos, que o mal venha a te contaminar. Não tem como confiar de forma inconstante. Se mudar de forma mutável, variável, não sendo seguro, não tem como. Então, o que você tem que viver? É a palavra do Senhor. De forma onde você viva realmente segundo as vontades do Senhor. Porque o que acontece? Paulo escreveu nos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, nos alerta sobre isso. Aos que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E o que acontece? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Versículo 8, 7. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Por quê? Porque os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então, o que diz a palavra? Que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E tem mais ainda. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. Morreremos. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vivereis. Então, portanto, 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que vos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Então, não podemos nos atemorizar, porque se o Espírito de Deus está em nós, irmãos, o que está em nós é maior do que está nesse mundo aí. Então eu quero encerrar esta noite dizendo para você assim: estou certamente ou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente século, da presente hoje, nos dias atuais, não pode ser comparados com a glória em que nos será revelado. E eu espero que você nesta noite esteja realmente disposto a ouvir a voz de Deus, para que você venha ouvir, viver e praticar. Porque é impossível que aqueles que tiveram a sua vida transformada, experimentaram a palavra, o Evangelho da Salvação, tendo crido nele,
viver uma vida de incertezas. É impossível. Que aqueles que tiveram os olhos iluminados, experimentar a boa palavra, possam de novo regressar, tentar de novo, regressar. Irmãos, o que fala-se a respeito da confissão, do que se refere à conversão, quando é pelo Espírito Santo de Deus, você vai adiante, irmãos. Quando não é, você vai 10 vezes lá na frente. Porque você está indo condicionado. Você vai condicionado. Quando tem um quebrantamento, quando haja realmente o quebrantamento, o se expor publicamente, quando você tem a sua vida focada no Evangelho da Graça, a graça é reveladora. Ela vai te moldando, ela vai me moldando, ela vai nos transformando. Não se pode deixar que a graça seja motivo de escândalo. Você não pode fazer da graça como a sua liberdade em Cristo como libertinagens. Eu estou na graça, não pode não, irmãos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nada que venha me trazer constrangimento. Por isso que quando eu digo que quem foi à frente, confessou a Jesus porque foi à frente chamado por ele, pelo Espírito Santo de Deus que convence os pecados, que convence o homem do pecado, aí essa transformação ela é de forma ou é progressiva ou é instantânea. Eu creio assim que nós somos vasos em que o Senhor, se for preciso, ele nos quebra e nos refaz de novo. Se isso acontecer, irmão, de ficarmos sempre nesses erros, o Senhor nos leva porque já é o filho que corrige, né? Porque o Deus, ele corrige o filho que ama. Então, se há, de repente, algum ato que você venha fazer de forma intencional, Deus conhece, sabe das intenções do teu coração, do meu coração, do nosso coração. Quando você faz e a pratica de forma onde haja o dolo, onde haja realmente a intenção, então isso aí, irmãos, é o que o Senhor diz. Deus não se deixa escarnecer, tudo que eu plantar certamente colherá. Quero orar por você esta noite. Pai amado, aqui estou em primeiro lugar te agradecendo, Senhor, pelo momento que o Senhor nos proporcionou. Podemos estarmos hoje, Pai, louvando o Seu nome e te engrandecendo, sabendo que Tu és o Deus que nos protege, Senhor, que nos guarda e que nos dá realmente palavras para que nós possamos nos edificar sobre ela. A nossa casa, Senhor, tem que estar sobre a rocha, sobre Ti. Tu és o fundamento, Tu és a razão do nosso viver e Tu és o Deus que nos dá sempre uma resposta. Nos capacite, Senhor, nos oriente, Pai, nos dê palavras de ânimo, nos faça sermos também, Senhor, do Teu agir, Senhor, que nós possamos ser o Teu instrumento, para que venha também, Senhor, trazer palavras que possam edificar todos que aí estão passando por qualquer tribulação, por qualquer situação, até mesmo de ordem emocional. Repreenda agora, Pai, em nome de Jesus, todo o mal, toda situação contrária, todo espírito de engano, todo espírito de pessimismo, Senhor, toda confusão, Pai, está por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta noite o alívio, receba esta noite a resposta de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, a tua vida sendo uma vida restaurada pela palavra. Graça e paz e até outro dia, em nome de Jesus.